Gente, que sono! Acordar essa hora da manhã. Ai, eu não gosto nem de falar pela manhã. Você já ouviu alguém falar isso? Oi, pessoal, eu sou do Clube das 5. Eu tô desde as 5 horas da manhã aqui acordada fazendo um monte de coisa. Enquanto você ainda não fez nada, eu já ganhei o dia. Você já viu alguém falar assim? Estados de ânimo tão diferentes. Isso tem a ver com o cérebro emocional. Os estados de ânimo é uma das 3 inteligências do cérebro emocional. Mas por que será que uma pessoa fala, não queria nem ter levantado, e a outra já acorda sorrindo? Por que você acorda cansada, triste, esgotada, e outra pessoa acorda super animada? Isso tem a ver com neurotransmissores? Isso tem a ver com o sistema de crença? Isso tem a ver com a cronobiologia? Me conta aí, o que você acha a respeito disso? Eu tenho falado, né? Estamos aqui já, bem-vinda Marley, Juliana, Renata. Eu tenho falado sobre cérebro triúnico há alguns anos. E agora que a gente criou a neuroconstelação, eu vou falar muito mais. Eu vou falar dos detalhes do cérebro triúnico. Então, todo mundo sabe, pelo menos todo mundo que me acompanha já sabe, que o primeiro cérebro a ser formado lá na embriogênese, lá dentro da barriga da mamãe, é o Caverna Boy. Ah, que bonitão! É esse garoto das cavernas que é responsável pela sobrevivência. O que esse garotinho fazia? Ele protegia o território, ele protegia o clã, ele buscava o acasalamento quando ficava um pouquinho maior, porque senão a espécie ia acabar. Então, todas as funções de sobrevivência estão no cérebro reptiliano. Respiração, digestão, batimento cardíaco, tudo é esse garotinho aqui que faz, que está bem aqui na base do meu crânio e também na medula espinhal. O segundo cérebro a ser formado é o límbico hipotalâmico, conhecido como cérebro emocional, ou mamífero, e a gente conhece como a princesinha. A princesinha é essa que fala: tô com raiva, tô vermelha de raiva, tô triste, tô enojada, não gosto de qualquer coisa, tô com muito medo, eu tô assustado, ou eu tô feliz. E ela fala isso quando tem razão e quando não tem razão. Porque às vezes, olha, caiu aqui alguém, acho que foi a tristeza que caiu no chão. Eu vou deixar ela por lá. Pode ser que essa emoção surja, ou essa, por um evento. Sim, um evento. Algo que aconteceu agora e me deixou triste, e me deixou feliz, e me deixou com nojo. Mas pode ser que a um nível totalmente inconsciente eu deflagre uma raiva sem que nenhum evento consciente tenha acontecido. Às vezes foi um cheiro que ativou lá no Caverna Boy uma memória de defesa, de raiva. Pode ser que o tom de voz de uma pessoa, uma imagem que eu vi lá no fundo da casa de alguém, ou passando ali de carro, eu vi alguma coisa e deflagrou uma emoção a nível inconsciente. Então, existem parâmetros
e padrões que estão no meu inconsciente pessoal, no meu inconsciente familiar ou até no inconsciente coletivo. É arquetípico diante de um determinado estímulo que não necessariamente eu tenho consciência, a minha princesinha vai mudar o estado de ânimo dela. Né? Quando eu brinquei aqui, ai gente, não queria vir pra live, tô cansada, tô com sono, não gosto de acordar às 8 da manhã. Isso pode ser o quê? Um padrão da minha família. Pode ser uma cronobiologia, toda a minha família gosta de acordar tarde e eu gosto de acordar às 5? Pode ser. Mas pode ser um padrão. E dentro desse padrão, de acordar às 10 da manhã, né? Esse é o parâmetro. Quando eu falo, nossa, tem que acordar às 8, é muito cedo. Mas se o meu padrão é acordar às 5, acordar às 8, nossa, eu já acordei super tarde, acordei às 8 da manhã. Percebe? Embora a reação, tô de saco cheio porque é muito cedo, ou tô super feliz porque é muito cedo, enquanto a princesinha sente a emoção, isso pode estar relacionado com esse padrão. Sandrinha, mas isso não pode ser um sistema de crença? Sim, mas aí a gente já está falando do córtex. A gente está falando do sabidão. O que diferencia o humano dos outros animais é o sabidão. Todos os animais, todos têm caverna boy. Alguns, né, que são os mamíferos, têm a princesinha, têm o cérebro emocional. Mas só os primatas têm o cérebro cortical. Só os primatas têm esse cérebro. Essa é a grande diferença. E por causa disso, todo mundo pensa que o QI é o coeficiente mais importante para você medir a inteligência. De um tempo para cá é que as pessoas estão falando em inteligência emocional. Já ouviu alguém falar em inteligência instintiva? Quase não se fala nisso. Na biodança a gente falava muito que nós precisávamos voltar a ser um bom animal. O que é um bom animal? Que tem instintos precisos e rápidos, mas nós bloqueamos os nossos instintos. Até mesmo para o acasalamento. A gente emite ferro-hormônios que, quando o macho sente aquele cheiro, ele tem vontade de chegar perto. Sandrinha, mas eu não tenho mais feromônio, eu não exalo, mas isso exala, mas o bichinho, coitado, o pobre rapaz não sente. Porque você usa shampoo, desodorante, perfume, sabonete cheio de cheiro. O cara não sente mais que você tá com tesão, ou que você tá no momento de copular e tá pronta para acasalar. Não sente mais, porque a gente foi adulterando o nosso Caverna Boy. Então, muitas coisas que o Caverna Boy te protege hoje não seria necessário, mas vem lá de um sistema familiar. Lembra aqueles emaranhados familiares que a gente fala muito na constelação? Eles estão aqui no Caverna Boy. E aí deflagram uma série de reações, de emoções e cria um sistema de crença. Porque aquilo aconteceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, virou uma moda, né? Virou o que a gente chama de uma crença. Trabalhar o sistema de crença só nesse nível, e algumas vezes nesse também, vai funcionar, mas não por muito tempo. Quando alguma coisa mais grave acontece, se você não tirou do Caverna Boy, o Caverna Boy vai te colocar em luta e fuga
ou, se for muito grave para ele, ele vai te paralisar. Antigamente a gente falava que as reações são luta e fuga. E realmente as reações são luta e fuga, porque a paralisação não é uma reação, né? É uma inação completa. A pessoa não consegue ter nenhuma reação, ela trava, né? Em inglês eles chamam de freezing, congela, totalmente congelado. Eu não consigo nem falar. É por isso que depois de um trauma, né? Você vê lá nos filmes, vem o pessoal com casaco e agasalha a pessoa, porque normalmente quando ela começa a sair desse estado de freezing, por isso que chamam de congelamento, ela começa a tremer muito, ela tem uma descarga adrenérgica ali para descongelar. E isso a gente vai estudar mais profundamente, toda essa biologia do trauma, para entender essa bioquímica e essas reações. Então, na semana que vem a gente vai falar sobre as diferenças da neuroconstelação e da constelação, e isso na terça e na quinta, por que a neuroconstelação? Porque tem muita gente me perguntando, já que a gente fez a nossa primeira sessão de grupo de neuroconstelação na prática essa semana, tem muita gente, principalmente ex-alunas, falando: Sandrinha, mas eu devo fazer esse curso também? O que ele vai me acrescentar? O que ele muda para mim? Então eu vou falar sobre isso na semana que vem. Hoje eu quero que vocês me perguntem, porque a maioria das pessoas que está aqui, né? Renata da pedagogia, Renata da parte financeira, a Marta, Edivaldo, eu não lembro do Edivaldo Lopes, Berenice, Belinha, Marley, esse povo todo já estão cansados de me conhecer e de ouvir eu falar desses três personagens, né? O Caverna Boy, a Princesinha e o Sabidão. Então, se vocês quiserem colocar dúvidas, vai ser bem legal. A gente ainda tem 16 minutos aqui para conversar sobre o cérebro triuno. Eu coloquei aqui 3 personagens diferentes. Sandrinha, mas você não falou que é um só? Deveria ser um só. Até esse garoto aqui, esta criatura, ele não é um só. Para algumas pessoas ele é bem dividido. Tem pessoas que são extremamente criativas e esse cérebro funciona, que é uma beleza. Ela tem 1851 ideias por dia e há 10 anos que ela não coloca nenhuma delas em prática. É aquela pessoa que nunca leu um manual, embora monte as coisas, conserte as coisas sem nunca ter lido. Porque o pensamento dela é aleatório, ela não tem aquele pensamento linear, porque ela é muito mais esse cérebro. Ela vê cores, ela vê sons, ela vê música, é o artista, seja o artista plástico, seja o artista em termos de palavras, né, que joga com as palavras, seja um artista plástico, um músico, esse cérebro, esse lado do sabidão. Já esse lado, ele é todo certinho. Antes dele abrir a caixa e tirar a televisão, o armário, seja lá o que for dali de dentro, ele vai ler o manual de cabo a rabo, sem pular uma frase. Ele é linear. O que acontece com esta pessoa, que é totalmente cérebro analítico? Quando algo sai da rotina, ela se sente completamente perdida. É aquela pessoa que tem dificuldade para criar coisas. Já esse, ele cria um monte de coisas, mas ele não consegue entrar na rotina. Você já viu que todo artista tem um marchand, tem uma pessoa que vai divulgá-lo, tem uma pessoa que vai cuidar da agenda, porque ele não dá conta. É como se ele funcionasse só desse lado.
A maioria de nós tem uma integração entre esses dois cérebros. Os dois são o sabidão. Os dois são o cérebro cortical. Só que o cérebro cortical tem 2 hemisférios e deveria andar integrado o tempo todo. E anda na maioria de nós. Só que sob estresse, só um deles vai funcionar. Qual, Sandra? Aquele que você tem uma predominância, né? Eu, por exemplo, eu escrevo só com a mão esquerda. Eu, para usar a mão direita para escrever, sai um maior garrancho. Por quê? Porque essa é a minha mão dominante. Tem jogador de futebol que chuta com a esquerda, chuta com a direita, chuta até com a cabeça. Mas tem outros que só chutam com a esquerda. Eles ajeitam a bola com um pé e joga para a outra perna. Você já deve ter visto isso. É a predominância. O cérebro é a mesma coisa, ele tem uma predominância. Ninguém é totalmente os dois integrados. Você vê, o Einstein, ele foi considerado retardado. Ele não falava até os 3 anos de idade. Os professores falaram, esse menino nunca vai conseguir aprender. Porque ele era extremamente criativo, ele não conseguia aprender daquela forma como era ensinado. E hoje é considerado um dos maiores gênios da história. Por quê? Porque ele é extremamente criativo, então ele via as coisas de uma outra maneira, relativa, né? Por isso que ele cria a lei da relatividade. E quando ele começou a desenvolver o cérebro analítico, ele conseguiu integrar, mas quem dominava? O criativo. Porque se fosse o analítico, ele não teria ideias tão fora da casinha, né? Então, perceba que quando eu falo cérebro triúnico, é que a gente olha para um único cérebro, mas ele tem 3 partes completamente distintas em suas funções. Sandrinha, e a plasticidade neuronal, a plasticidade cerebral? Sim, isso existe, super existe. E se uma dessas funções é perdida, pode ser que esta área comece a desempenhar aquela função. Igual numa empresa, eu tenho pessoas que trabalham no caixa, tenho pessoas que trabalham na venda, tenho pessoas que trabalham estocando, e vamos supor que alguém de venda não venha trabalhar. E aí um cara do estoque começa a vender, aí ele se dá muito bem ali, ele começa a exercer aquela função. Ou aquele vendedor não veio hoje e fica doente, não volta, e o outro começa a desempenhar aquela função. Então, toda vez que há uma lesão no teu cérebro, uma outra área vai tentar, e muitas vezes vai conseguir, ativar aquela função e fazer aquela função que não é daquela região. Então, normalmente, se não há nenhum problema, no córtex eu tenho o pensamento, a análise, a lógica, a fala, o entendimento daquilo que eu escuto, a audição, a visão, tá tudo aqui. As reações emocionais, a raiva, a agressividade, o desprezo, a alegria, toda a parte de função neurológica, de emissão de neurotransmissores, de ativação de hormônios, está tudo aqui. E os instintos, a defesa, os movimentos automáticos do teu corpo ligados à sobrevivência estão aqui no teu cérebro reptiliano, tá? E o ideal é que eles trabalhassem em conjunto, em harmonia. Porque esse menino aqui só te trava quando ela ou ele resolve fazer uma coisa que esse aqui não concorda, que já tá ali registrado que aquilo é perigoso, coloca você ou a sua família em risco. Então, por isso que ele te trava, por isso que ele te coloca em luta e fuga, tá?
Meninas e meninos, perguntas. Oi, Kátia, tudo bom? Karina, Giza, saudade, Rosemary, Miriam. Vamos lá, pessoal, perguntas. Temos 10 minutos para perguntas. Se vocês não fizerem, eu vou continuar falando aqui, hein? Qual é a função desses cérebros dentro da constelação? Estou falando da constelação, não estou falando da neuroconstelação. Tudo que eu trabalho de verdade está aqui. O consciente da minha família, ele é inconsciente para mim. Ele está no meu cérebro básico, no meu cérebro reptiliano. Quando eu monto aquele sistema para olhar para aquele sistema, quem olha para o sistema? Este aqui e esta aqui. Ela começa a sentir determinadas emoções quando os representantes ou os bonequinhos são colocados no campo. E ele começa a olhar para aquilo, na maioria das vezes, sem entender nada. Porque ele está acostumado, ele foi programado por esse menino aqui, né? Então as minhas crenças repetem padrões da minha família, padrões do meu entorno, que se repetiram também ao longo da minha vida, e aquilo se transforma em uma crença. E é a crença que rege o meu comportamento. Para eu mudar o comportamento, é lógico que a crença tem que ser mudada, mas se eu não desativo aqui, vai ter um momento que eu vou reagir, lutando ou fugindo, ou podemos simplesmente congelar. Nosso cérebro é treinável? Se não temos certas habilidades, como podemos melhorar? Sim, o nosso cérebro é treinável, né? Isso que eu acabei de falar da plasticidade cerebral, ela não acontece espontaneamente. A gente faz um treinamento. Mas antes de treinar o cérebro, eu preciso limpar, fazer um detox, né? O pessoal faz detox alimentar, faz detox emocional, e a gente tem que levar esse detox lá para o nível do teu cérebro reptiliano, do teu caverna boy, né? Então, nessa constelação que a gente fez essa semana, uma das pessoas falou, não, a minha relação com meu pai é ótima, apesar dele ter morrido com 2 anos, eu já trabalhei, eu sou consteladora e tal. E quando eu perguntei para a representante do sabidão, ela falou, nossa, eu tô super bem, super em paz, ombro livre, respiração boa, sensações do corpo, tudo boa. Mas quando eu perguntei para a representante do cérebro emocional, e ninguém sabia o que estava representando, ninguém ali sabia quem era, essa aqui falou, eu tô muito mal. Eu tô com uma sensação estranha, o meu lado direito do corpo tá todo dormente, eu sinto um peso no peito. E quando eu perguntei para o Caverna Boy, a representante do Caverna Boy falou, eu tô meia perdida, eu tô meia fora do ar, é como se eu não estivesse entendendo as coisas. Por quê? Ela trabalhou tão bem essa crença de ter tomado o pai, que esse cérebro nem conseguiu entender o que estava se passando. Ele não conseguia nem reagir para travar, ou para fugir, ou para ficar, ou para correr. Ele não sabia o que estava acontecendo. Porque quando a gente se convence daquilo, e a gente se convence para se proteger, é uma parte consciente, a parte subconsciente fica bloqueada. Ela se sente mal com isso? Não. Ela se sente bem, mas ela tem um sintoma. Ela ganha dinheiro, ganha bastante dinheiro, ela é próspera, mas ela nunca tem dinheiro.
quebra alguma coisa na casa dela e ela gasta um dinheirão. Alguém na família precisa e ela entrega esse dinheiro. Ela não consegue botar limite, ela não consegue ir para a vida, porque as coisas que ela precisava ter tomado do papai, ela, como perdeu o papai com 2 anos, ela não tomou. Ela não tomou. Mas ela criou um mundo ideal onde ela toma esse pai. E ela toma esse pai aonde? No córtex. Toma esse pai um pouco no mamífero. Mas o reptiliano fala, não, eu não estou entendendo nada. Eu não consigo trabalhar com isso. Então tem coisas aqui a serem trabalhadas. E aí sim eu vou treinar essas habilidades, porque eu vou ter esta permissão. Quando eu falo, querido bisavô, me abençoe se eu faço diferente. Quando eu falo, me dê permissão para isso ou para aquilo, a quem eu estou pedindo permissão? Ao Caverna Boy, porque essas memórias estão no Caverna Boy. Sandrinha, estão aqui no Caverna Boy? Estão aí no Caverna Boy, mas estão aqui no Caverna Boy. Estão aqui no Caverna Boy. Então, sabe, cada célula do meu corpo guarda memórias. Eu não sei onde o Caverna Boy colocou essas memórias. Pode estar no teu intestino. E por isso que você tem pressão de ventre. Pode estar no teu coração, por isso que você tem taquicardia diante de determinadas situações. Pode estar no teu pulmão. Pode estar em qualquer célula do teu corpo essas memórias. Eu não sei, nem eu, nem você, nem ninguém, como esses cérebros distribuem a memória. Mas eu estudei que é no hipocampo. Sim, no hipocampo tem memórias, principalmente as de longo prazo, mas em todas as suas células existem memórias. Mas eu não troco de célula a cada 45 dias? Sim, mas uma célula passa para outra a job description, aquilo que ela tem que fazer. Então, se eu começo a fazer um trabalho e eu levo pelo menos 45 dias firmando aquele trabalho, é muito possível que eu consiga transformar as minhas células. Mas se eu tiver permissão do garotinho aqui. Senão, ele mantém essa informação ali, né? Então, é muito importante eu entender que esses cérebros deveriam funcionar como um, mas eles têm funções trinas. Inclusive, eu identifiquei 10 tipos de inteligências diferentes, que eu chamo de neurointeligências, e que a gente pode trabalhar cada uma, mas elas estão o tempo todo integradas. Para eu funcionar bem, para eu ter um cérebro genial, esses 3 cérebros, eles têm que estar em acordo e em harmonia, né? Então, é fascinante o cérebro. Eu estudo isso, foi em 2002 que eu fiz o primeiro curso de neurociência lá na USP, e depois eu nunca mais parei de pesquisar e de estudar, porque todo dia a gente aprende e descobre alguma coisa nova. E eu comecei a integrar isso com os aprendizados e os resultados da constelação. E eu tenho tido resultados muito melhores desde então. Por isso que eu resolvi criar uma metodologia para poder ensinar e para poder comprovar que isso funciona. Porque falar que funciona para mim é muito simples, tem que funcionar para todo mundo que usar esse método, né? Então, gente, já estamos aqui com 29 minutos. Eu prometi que eu nunca passaria de meia hora, lives de 8 às 8h30, de 8 a 8h35 no máximo, a menos que tenha muita participação, vocês façam muita pergunta, e aí eu fico até a hora que tiver dúvida. Mas não sendo assim, eu vou terminar. Terça-feira a gente vai falar sobre as diferenças da constelação e da neuroconstelação, e na quinta a gente vai falar sobre essa nova tecnologia que é a neuroconstelação.
Bom final de semana para vocês e terça-feira, 8 horas, estamos aqui. Até!